Começando finalmente o primeiro episódio, o Bendito Podcast. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Sorriso, estou aqui com o Lucas Baro. Vamos começar esse projeto, vamos apresentar para o pessoal aí o projeto e já se apresenta aí também. Fala galera, beleza? Cara, prazer de estar nesse projeto, junto nesse projeto aí. Bendito Podcast. Nasceu meio que no... Vamos, só vamos. E o nome, a gente não tinha pensado, mas o nome é uma história interessante para contar pro pessoal depois também. Bom, eu sou o Lucas Baro, mas a galera pode me chamar de Baro, acho que é até melhor. Ainda a gente brincou aqui. Pô, posso chamar de Baro? Eu falei, não, é legal. E o cara já me manda um Lucas Baro. Trabalho com mídias digitais hoje. Se você quer alavancar seu Instagram aí, chama nós. É isso. A gente trabalha com mídia digital. E, cara, apaixonado por Jesus, é isso. É isso, eu sou Sorriso. Eu trabalho com nada a ver de marketing, de mídia. A gente trabalha com um delivery de comida japonesa. E... Inclusive, saindo daqui... É isso. E vamos falar pro pessoal mais ou menos como foi a nossa ideia, né? Respondendo a primeira pergunta do nosso querido amigo Ibsen, nosso parceiro de equipe aí. Maior apoiador do Bendito Podcast que tá atrás das câmeras. Qual foi a ideia primordial do Bendito Podcast? Eu sempre gostei muito de podcast, sempre tive o desejo, já tive como convidado em duas situações diferentes. E a ideia foi o quê? Eu vou em um dos podcasts que eu fui, eu falei, eu vou lá ver qual que é a estrutura que eles usam, o que precisa de equipamento e é um projeto pro meio do ano que vem. Aí eu mandei mensagem ao pastor Otávio, que era o responsável pelo podcast, que é esse estúdio que a gente está aqui, inclusive. E ele falou, Sorriso, as portas estão abertas, se você quiser vir aqui gravar no estúdio. Eu falei, então já encurtamos esse um ano e pouco aí, já vamos começar. E eu pensei em alguém, e já por você trabalhar com mídia, eu vi que tinha bastante conteúdo no seu Instagram, que você fazia os devocionais e tudo mais. Bom, falei, ele tem uma facilidade com as câmeras e tudo mais. Eu falei, vamos conversar com ele, mas a gente não tem uma conexão, assim, a gente nem conversava muito, né? Não tivemos muita oportunidade. É melhor amigo de tempos, assim, não, 10 anos de amizade. Então acho que durante os episódios até a gente vai se conhecer bastante, assim, e conseguir conversar bastante, mesmo tendo algum convidado. Acho que em algum momento a gente vai, nós dois, ter uma troca. Como assim você já fez isso? Então acho que vai ser uma surpresa, assim, sempre. Todo episódio vai ter alguma coisa nova. E você topou de cara, assim. Cara, é assim, ó. É o que a gente tava conversando dias antes ali. Eu trabalho com as mídias digitais, né? Uhum. Mas nunca tive um podcast. Tinha vontade de ter um podcast, mas não achei um doido mais doido que eu. Uhum. Aí quando você mandou mensagem, eu falei assim, não, é isso. O cara vai entrar mesmo, então vamos fazer dar certo. Eu achei que a gente fosse fazer mais pra frente. Vou confessar. Aí do nada você falou assim, ó, a mesa tá pronta, microfone, câmera. Eu falei, mano, e agora? O que eu faço? Tem que ir. Mas assim, ó, por trabalhar com mídia digital, a parte de filmagem, foto, essas paradas assim, era o meu campo. Uhum. Mas eu nunca tava na frente da câmera. Tanto que eu brinco que... Mas você vai super bem, pô, nos devocionais, bem natural, assim, seus vídeos. É o máximo que eu fazia. Tipo assim, gravar meu vídeo. Tanto que o último vídeo que eu soltei no Instagram, não tem eu. Eu peguei os vídeos prontos, porque tipo assim, já tava começando a me estranhar na frente da câmera. Eu vou voltar a gravar os vídeos, já deixo gravado aqui pra galera me cobrar. E falei assim, não, gosto de podcast, gosto de ficar escutando ali, assistindo um podcast, por que não ter um? Tanto que tinha um cliente meu, eu tava gerenciando o podcast dele, toda vez que eu ia gravar lá, fazia o esquema lá com ele, eu falei assim, eu pensava podia ter um meu. Mas assim, a ideia nunca saiu do papel. Então, quando você me mandou, eu falei assim, a oportunidade que eu tô tendo de ter uma experiência nova, de ter uma coisa nova pra depois botar no currículo. Vamos dizer assim, ó, eu já tive um podcast. E eu acho que é muito da hora, porque que nem você falou, vai chegar uma hora que a gente vai começar a ter uma outra visão. Tipo assim, a gente não se conhece há tanto tempo, então, querendo ou não, um assunto ou outro vai sair, eu falo assim, eu não sabia que você pensava desse jeito, eu não sabia que você já tinha feito isso. Isso daí é legal justamente... Não só para o nosso público, mas para a gente também se conhecer. Sim. E a gente estava até conversando antes sobre a diferença de idade. Eu acho que vai dar um contraste bem interessante nas conversas, assim, independente do convidado que for. Eu vivi coisas diferentes em tempos diferentes e você provavelmente tem uma visão muito mais atual do que a minha sobre várias coisas. Eu sou da época do Orkut. Eu sou... Então...
Então acho que a gente vai conseguir trazer um contraste bem interessante por causa da idade. Nós dois somos nascidos em lar cristão, né? Tô certo? Então acho que a gente também tem bastante conhecimento e bagagem, mesmo você sendo novo. Até uma pergunta que eu ia fazer pra te conhecer também. Se você é cristão da vida inteira. É que eu acho que você não sabe, meus pais são pastores também. Minha mãe é pastora, pra quem Então, não sabe aí, ó. nós somos aí de casa de pastores, então, cara, eu acho que todo episódio que tiver o conteúdo voltado pro cristianismo, assim, a gente vai conseguir agregar também, além do convidado. Já falando sobre isso, não vai ser puxar esse assunto aí. A gente não vai nichar, né, o podcast, a gente vai sempre mesclar sobre alguém do meio cristão e algum profissional que a gente acha interessante, relevante para trocar ideia e trazer informação também, trazer um conteúdo realmente relevante para o público. Não que o cristão não seja, pelo contrário, o cristão é o mais relevante. Assim, é 2 cristãos, a gente vai ter que fechar muito pro cristão ali. Mas assim, ó, o que eu penso é que se a gente fecha muito só pro pessoal da igreja, a gente não vai conseguir chegar em alguns lugares ali. Por exemplo, não sei se já pode falar algum já solta, vamos ver. Não, assim, desse mês? Eu não vou falar nome, vou falar o que o cara faz. Por exemplo, chamar aqui o personal. Certo. Legal ter um personal cristão? Legal. Mas a gente consegue criar uma ideia na cabeça dele que talvez ele não tivesse por ter outro tipo de visão de mundo, entendeu? Tipo assim, algumas coisas que ele já passou também fora da igreja, que a gente pode trazer aqui como testemunho também. Ou então a gente mesmo, trazer um conteúdo mais evangelístico, vamos dizer assim. Então, querendo ou não, Jesus vai aparecer na nossa conversa, porque é 2 cristãos tá na conversando. gente, exatamente. A gente precisa trazer isso. Por ser o nosso mundo, mas se a gente fechar muito, nosso público talvez não se identifique tanto ali lá na frente. Quando a gente abre um pouco mais o leque de oportunidade da galera chegar com outro tema, mais conteúdo que a gente pode fazer e mais pessoas que conhecem Jesus, porque querendo ou não, vamos ter que falar de Jesus. E é isso, tipo, tem vários convidados que a gente já tem na nossa lista aí, que a gente tem a intenção de trazer, e a gente quer trazer sempre os melhores de cada área. Esse personal, no meu ver, é o melhor criador de conteúdo da área fitness. O pastor, falo de Fieira, eu sou meio suspeito de falar, né? Acredito que seja hoje a maior igreja da cidade e mais bem estruturada. É uma igreja de 21 anos, então com certeza a gente vai conseguir trazer bastante coisa. Desse mês, quem mais vem? Já soltei, né? Não era pra falar do pastor, mas eu já falei o nome. Deixa só isso. Depois o resto a galera vai ter que assistir pra saber. Nós vamos falar de casamento aí nesse mês também, que vai ser um casal cristão que trabalha nesse meio aí. E vamos ter um assessor financeiro, que é legal, que ele é muito resenha, então, e a gente vai poder tirar várias dúvidas aí de grana de investimento. Muitas dúvidas. Então a gente vai conseguir trocar bastante ideia com ele. Então é isso, tipo, a gente vai tentar variar bastante pra gente alcançar vários nichos. E você que tá aí assistindo, talvez se vai virar alguém que você não... Bom, assessor de investimentos. Talvez você ache que você não se interessa, mas você vendo a pessoa falando aí, abra sua mente também pra você... Às vezes você não sabia que gostava do tema. Exatamente. Ou então, às vezes você não sabia que precisava de um assessor financeiro. Então, ou um personal. Ou personal. Ou um pastor. Se você é desviado, assista. Então é isso, a gente vai tentar variar o máximo possível. E acho que a gente já pode ir para umas perguntas. Antes de fazer a pergunta, eu não lembro mesmo se a gente já falou do nosso Instagram. Não, é muito importante. Não só Instagram. Para a gente conseguir aí um crescimento maior e buscar patrocínio e alguns eventos que a gente pensa em fazer, a gente quer fazer alguns meses específicos para algum segmento, a gente precisa crescer e precisa de grana, né? Galera, e a gente vai pro patrocínio e precisa de números. É que assim, ó, são 3 coisas que a gente precisa. Que a galera curta, compartilhe e comente. Certo. Não dói, é de graça e é facinho. Dá 3 segundos e já fez tudo. E vai fazer a gente se alavancar e crescer aí. Então já deixa seu like, curte, se inscreve. E a gente tá lá no Instagram também, que tô muito feliz, inclusive, porque a gente não soltou praticamente nada de conteúdo, foi só um aquecimento de página para essa estreia de hoje. E a gente já tá com quase 150 seguidores. Então compartilha o nosso perfil. Amanhã já começa a sair os cortes. Então aí você pode também compartilhando aí.
o TikTok também. A gente vai deixar tudo depois na bio do Instagram. A gente não tá ao vivo agora porque a gente não tinha uma autorização do YouTube. A gente tava com autorização. Coisa básica. Não, a gente tava com autorização e aí a gente chegou na hora, vamos clicar aqui pra botar ao vivo? Cadê a autorização? É isso, acontece. Mas a gente vai lançar nas próximas, aí a gente já tá com tudo ajustado. Acredito que vamos soltar sempre ao vivo. Mas caso não saia ao vivo, vai sair na quinta-feira no máximo aí. Bom, vamos pras perguntas? Vamos lá, vamos ver o que o povo A gente já trouxe. falou do Instagram, galera mandou Galera aqui, tá no Instagram, eu tô gostando, a cara. gente compartilhou uns stories aqui de pergunta, eu vou ler umas aqui. E assim, ó, já falando daquele público meio misturado. Mandaram pergunta de tudo. Então Mandaram vamos pergunta ver. de tudo. Tem umas mais filosóficas aqui e tal, a gente vai ter que gastar um pouco dos raciocínios. Bom, a primeira. Qual momento foi o divisor de água na vida de vocês? Eu acho que isso em geral. Tipo assim, vida profissional, sonhos que você tinha. Que momento que você acha que agora vai? Divisor de águas. O sorriso de antes e o sorriso de agora. Cara, até parece até meio estranho, né? Porque são 34 anos, eu cresci na igreja, mas eu acho que de uns 3, 4 anos pra cá, que eu eu não me desviei, não me afastei, mas eu meio que dei um tempo, assim, de tanta intensidade na igreja e foi ruim pra mim. Que eu comecei a seguir por um outro lado, a gente pode pegar depois um episódio só pra falar disso. Mas eu comecei a investir energia em outras coisas, até que eu cheguei a um momento que eu falei, tô no caminho errado, velho. E aí foi, sei lá, uns 2 anos e meio pra cá. Então, pro momento que eu tô vivendo hoje, é lógico que a gente, né, 34 anos, tivemos várias situações aí, né? Ter casado foi um momento que mudou muito, assim, a minha forma de viver, de levar a vida e tudo mais. Tive um tempo que eu fiquei muito focado na música. Então, tive algumas etapas, mas pro dia de hoje, assim, eu acredito que 2 anos e meio atrás, aí, quando eu comecei a ir na Vents, que eu parei o meu trampo com a música, porque era a música que estava me levando aí para um caminho que talvez eu não devesse ir. E é isso, tamo aí. Hoje estou muito feliz com o momento que estou vivendo hoje, espiritual, emocional e etc. Eu não sabia disso, mas bateu um pouco das ideias. Por quê? Pra mim também foi na parte espiritual, vamos dizer assim. Mas foi há uns 4 anos e meio, 5 anos atrás. É justamente isso. Eu sou filho de pastora, meu pai também tá lá envolvidão na igreja. A minha avó, minhas 2 avós são pastoras, meu avô é pastor, então tipo assim, não tinha pra onde correr. Nunca desviei, mas sabe quando você dá aquela relaxada, vamos dizer assim? Então, você mas sabe, no meu caso, o que aconteceu? É uma cobrança, quando você é filho de pastor, a cobrança é dobrada, ou triplicada talvez. Crente Porque pode se rir. você é crente, você já tem uma cobrança, tipo, você é crente, você não pode fazer isso, você é crente, você não pode fazer aquilo. Quando você é crente, filho de pastor, os crentes da igreja te cobram diferente. E o seu pai te cobra mais por ser seu pai e pastor, entendeu? Então sempre trabalhei muito na igreja, sempre servi muito. Então chegou uma hora que eu falei, tanto que quando eu comecei a ir na Vents, acho que já fazia 1 ano que eu não estava frequentando uma igreja, até por causa do trabalho, né? Precisei procurar um culto de manhã. Eu falei pra Adriana, assim, minha esposa, a gente vai começar na igreja, nós vamos sentar lá no fundo, não vamos me lembrar por enquanto, a gente vai assistir o culto, tá. Coitado. E mas foi um processo mesmo. Eu sabia que talvez, eu falei isso pra ela, talvez vai chegar um momento ali que a gente se envolva, tal, mas eu quero esse momento receber, cultuar e receber ali a palavra. E nós ficamos alguns meses, assim, até a gente começar a se envolver e hoje servir na igreja. Então faz parte do processo, assim. Então quem é filho de pastor tem que se policiar, tem que tentar entender o tempo dele, a forma dele, buscar a forma dele servir, porque às vezes a intensidade do servir também acaba prejudicando um pouco. Eu acho que não só o filho de pastor, mas se você é cristão, você tem que se policiar, porque é uma coisa que até o apóstolo fala. Sempre vai ter alguém olhando pra você. Sempre vai ter um crente ali. Você pisou fora, fi. Você vai virar fofoca, você vai virar conversa. Mas assim, eu acho que nesses 4, 5 anos atrás, quando eu acomodei. Daí foi também a época que eu entrei na Vents. A Vents foi primordial ali nesse crescimento. Não é puxando o saco porque é a minha igreja, e não porque o apóstolo vai vir, mas é real mesmo, é real. Eu sei. Tipo assim, eu vim de uma igreja menor, uma igreja pequena, e nunca, tipo assim, já tinha aquela vontade de, por exemplo, evangelizar, sair na rua, falar, não sei o quê. E aí eu ficava acomodado. Chamavam eu pra ir, eu falei assim, será? Só que na Ventus, isso daí é muito forte. Tipo
Tipo assim, se você quer servir, se você quer realmente pregar o evangelho, tem área, tem lugar. E ali, quando eu entrei, eu comecei a estudar mais da Bíblia, estudei mais do evangelho, participava mais ativamente da igreja, nos projetos ali da igreja. Isso daí mudou muita coisa, tanto a mentalidade. O jeito de pensar era outro, o jeito de me comportar era outro. Eu conheci o evangelho, mas eu não vivia 100% dele, entendeu? Então, nesses anos atrás, foi a hora que eu falei assim, não, beleza. Se eu quero viver com Jesus, eu preciso viver com Jesus. Não adianta ficar... levanta a mão, eu levanto a mão aqui agora. Frequentador de igreja. Tipo assim, música era um problema pra mim. Algumas conversas eram um problema pra mim. E aí, dividiu tudo isso, entendeu? Foi realmente o divisor de águas. É o Lucas de lá e o Lucas daqui. E eu acho que eu prefiro 1000 vezes o Lucas daqui. Já entrando, aproveitando que a gente tá se conhecendo aqui também, o seu ministério é o evangelismo, né? Você se considera evangelista, eu acredito, né? Por todos os ministérios que você serve, eu vejo que é mais evangelístico. Cara, é assim, ó. Eu ainda conversei com um pessoal fora do podcast aqui há bastante tempo. A gente conversa sobre isso direto. É assim, me joga numa praça e vamos evangelizar. É o que eu preciso, entendeu? Tipo assim, vamos no sábado fazer um evangelismo na rua. Vamos. Vamos no domingo fazer evangelismo na praça. Vamos. Tipo assim, cara, eu gosto muito dessa parada. E uma coisa também é estudar. Se você chegar pra mim e falar assim, tô com uma dúvida assim. Cara, a gente vai ficar 3 horas falando da mesma coisa, porque é isso que eu gosto. Entendi. Eu até quero deixar esse assunto pra gente se aprofundar com o apóstolo, né? Porque ele vai com certeza poder falar melhor. Mas os ministérios, 5 ministérios, às vezes as pessoas veem como uma hierarquia, não é, né? É vertical, é horizontal o negócio. São ministérios diferentes do outro. E se complementam, entendeu? Sim. Então, tipo, o apóstolo não é maior que o pastor não é maior que o evangelista. Cada um vai atuar na sua área ali. E assim que o reino e o corpo de Cristo se completam. Tem até uma ligação entre eles ali, por exemplo, o evangelista. O evangelista é aquele que vai buscar a pessoa, mas não necessariamente ele vai saber cuidar daquela pessoa. Que nem eu sei chegar na pessoa, falar ali, a gente leva a palavra de Jesus. Não que os outros não façam isso, tá? Mas deixar bem claro que cada um tem sua facilidade. Só que o evangelista, ele precisa do pastor, porque é o pastor que vai saber conduzir a ovelha, vamos dizer assim. É ele que vai saber cuidar dela, instruir ela no caminho certo. Ou então, o profeta, ele que vai apontar o caminho. O apóstolo, que é o cuidado dali de tudo. Então, não tem essa de, eu sou maior. Cara, eu sou necessário. Maior é o que serve. Se você tá servindo, você tá bem. E é servir com amor, é servir com dedicação. Não servir porque você tem que cumprir escala. São vários assuntos aqui que a gente tá trazendo, que eu acho que na próxima semana a gente vai trazer na mesa. Tá entrando no próximo. Mas é isso, a gente tem que entender. Você falou um negócio interessante do evangelista buscar, né? É uma coisa que eu vejo que as igrejas precisam tomar bastante cuidado. Quando vem um pregador de fora, por exemplo, ele profetiza algo ou ministra aí alguma palavra. Só que esse cara tem que ter muito cuidado, cara, porque... De novo. Tô vendendo, galera. Desculpa aí. Pra quem não sabe, Faveral é nosso patrocinador. E tá vendendo a roda aqui. Mas às vezes, se fala alguma coisa quando você tá... É um pastor itinerante que tá pregando naquela igreja, só que aí o pastor que cuida daquelas ovelhas vai ter que sustentar o que tá sendo falado ali, né? Então... Eu acho que tem sim que ter muito cuidado na hora de você trazer um pastor itinerante para sua igreja. Assim, eu gosto muito de estudar. A gente tem que viver como o pessoal de Bereia, os bereianos. Toda vez que Paulo ensinava alguma coisa para eles, ao invés de ele só, amém, eu recebo, aquela... Ele sentava e estudava para ver se aquilo lá era realmente o que eles estavam vivendo e aquilo que Deus tinha apontado para eles. Então assim, beleza, leva a pessoa, escuta a profecia, encaixou, sabe que é de Deus, avalia, né? Busca um discernimento do Espírito Santo. Aí fala amém. Não é porque é crente que a gente vai aceitar qualquer... Até oração. Não bota a sua cabeça embaixo da mão de ninguém. O apóstolo fala isso. É a mesma parada. Escutou? Avalia. Avalia se é de Deus, avalia se aquilo lá é realmente alguma coisa sua, né? Não vai pegar a bênção dos outros. Também. Bênção ou cobrança também, Exatamente. Né?
Mano, vai pegar um fardo que nasceu. Rendeu muito essa pergunta. E acho que a gente pode partir pra outra. Pra outra? Você quer Porque nós já fizemos meio episódio que era pra ser uma ligada nessa mesma parada aí? Porque aqui, assim, a minha tá um pouco filosófica. Tá, o povo tá nervoso. Um pouco filosófica aqui. Vamos fazer uma mais descontraída, que a galera tinha mandado. Eu vou mandar uma aqui, então. Se você tivesse que escolher viver sem internet ou sem música? Cara, sem música. Não precisa nem completar. Cara, eu trabalho com a internet. Eu falaria sem internet, mas é difícil hoje, né, mano, de viver sem internet. Esse podcast só tá rodando só tá rodando por causa da internet. Mas eu sempre fui muito apegado com música, cara. Tanto que uma época eu jejuei de ouvir música. Porque realmente eu ouvia muita música. Tipo, trabalhando, ouvindo música, eu acordava às 6 horas da manhã. Eu não sei como que meus pais nunca pegaram no meu pé disso. Que a gente acordava todo mundo, meus pais pra trabalhar e meus irmãos pra ir pra escola. Né? Eu acordava, colocava um CD pra tocar às 6 horas da manhã. E às vezes era rap já, ou rock, a gente sempre gostou muito de rock. Mas é o rap... Rap gospel. Ah, tá. É. E desde cedo, tipo, então... Pra mim, ficar sem ouvir música era sacrifício mesmo. Eu já cheguei a ficar um mês, falei, não vou ouvir nada de música. E era realmente um sacrifício. É a nossa primeira divisão aqui, que nem tinha falado. A visão diferente. Sim. Porque pra mim é completamente oposto. Tipo assim, não escuto música. Verdade, não escuto música. Tem uma playlist ali, mas sabe quando aquele momento que você quer orar, por exemplo, fazer um devocional? Minha playlist é assim, entendeu? Tem um rap ali, alguma coisinha ou outra, quando vai sair com a galera ali. Fazer uma graça, né? Eu escuto isso, hein? Mas acho que pra mim pega um pouco mais a internet. Mas eu acho que hoje em dia é difícil, né, cara, viver sem internet, né? Já houve alguns rumores aí que talvez o Brasil vai ficar sem internet. Cê cara, é louco. Não sei como que... Eu fiz o jejum de internet, de rede social, uma coisa mais específica, que foi o que me pegava mais. Mas a internet pra mim... Falando sobre rede social, cara, é um assunto que eu quero trazer aqui, eu já tenho anotadinho lá. Pausa dramática. Não, é que é um negócio muito que pesou muito pra mim. Eu tô mudando até a minha rotina de, acho que 4 dias pra cá. Mas eu quero, voltando falando que eu quero trazer aqui, né? É uma amiga psicóloga que já vai vir para um episódio. Eu quero trazer ela junto com um apóstolo, com uma pastora, pra gente fazer aí a parte clínica do negócio e a parte espiritual. Duas visões. Trazer as duas visões sobre o consumo excessivo de internet, de telas e tudo mais, como isso afeta a gente adulto ou as crianças. Mas o apóstolo falou um negócio esses dias no culto que me pegou de um jeito, cara. Ele tava falando sobre a gente doar nosso tempo, né, pra Deus. Falou o dízimo do nosso dia. Sem falar de dinheiro, falar de tempo. O dízimo do nosso dia são 2 horas e 40. Sim. Quando você separou 2 horas e 40, eu não tô falando de culto, não tô falando de nada, de estar... Porque a galera tem isso daí, mas o culto demora 2 horas, então eu já dei. Aí separa um dia pra você, 2 horas e 40 pra você entregar pra Deus. Falei, caramba, acho que eu nunca parei 2 horas e 40 sem fazer nada em casa, sozinho, pra dedicar um tempo pra leitura e pra oração. Ok, passou isso aí, fiquei pensando, nossa, acho que eu vou separar um dia pro jejuar, orar, ler e tal. Só que eu só falei, ficou aí no projeto. Beleza. Porque a gente ora e lê todo dia, mas 2 horas e 40 parece que é bastante tempo. Querendo ou não, no dia de hoje é corrido. Você fala assim, nossa, eu vou ficar quase 3 horas. Sem trabalhar, sem trabalhar, sem falar com ninguém. É isso aí que eu pensei. Falei, como que eu vou ficar 2 horas e 40 do meu dia lendo e orando? Não dá, o dia é muito corrido. Tem as coisas da Faveral pra resolver, e vai pra academia, e vai no mercado, cuida da casa. Ok. Aí eu tô no TikTok, rolando lá, né? Apareceu um vídeo. Você sabia que você fizer assim, 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 assado? Você vê quanto tempo você ficou por dia no TikTok? Eu nem abro o meu. Falei, caramba, quanto tempo será que eu fico no TikTok, né? Aí eu fui lá ver 1 hora por dia. Falei, se tem no TikTok, acho que no Instagram também tem, né? Vou lá ver. Fui lá no Instagram, 1 hora e 40. 2 horas e 40 por dia eu fico na rede social, cara. E tipo, sem contar o YouTube. Nossa, que aí assiste podcast e tal. A Netflix. Então, cara, quanto tempo a gente... Não, e vamos falar um negócio. Que nem YouTube.
tô trabalhando e escutando um pastor pregar. Isso não é tempo com Deus. Não é tempo com Deus. Não é tempo com Deus. Ok, você tá aprendendo, agregando conhecimento, mas não é tempo com Deus. Exatamente. É você fechar a porta do seu quarto, ficar no secreto, orar, estudar. Porque você... Isso é tempo com Deus. Talvez eu esteja falando besteira, mas você assistir uma pregação no YouTube ou um podcast cristão é a mesma coisa que o seu relacionamento... o Mike tá ali atrás das câmeras. Eu sentar aqui e falar um monte do Mike pra você. O Mike... Conheci o Mike no podcast que eu fui da outra vez, ele cuidou lá da live, hoje ele está aqui ensinando o Ibsen pra gente dar seguimento no nosso podcast e tudo mais. Você conhece, tem relacionamento com o Mike? Não conheço. Você não tem. Então é isso. Era entendeu? Isso que eu ia falar. É assim, por exemplo, eu quero conhecer Jesus, quero saber quem é Jesus na minha vida, quero me aproximar dele, então eu vou assistir o Sorriso que vai falar de quem é Jesus. Não, você vai conhecer o Sorriso e vai conhecer o Jesus que o Sorriso conhece. Exatamente. Mas assim... Eu vi hoje um post sobre isso. Tipo, cada pessoa que você conhece uma versão de você. Então, para você conhecer a versão original ainda de Jesus, é relacionamento. Você e aí que eu mudei Jesus, a minha rotina. Senta e... Por exemplo, num namoro. Você não vai namorar uma pra pergunta conhecer. Aqui. Não. Claro, tá solteiro. Já era, galera. Já era. Não, vamos lá. No namoro. Olha, desconcertou, hein? No namoro. Vamos voltar. Agora eu perdi o... Como é que eu tava falando? O cara desconcertou 100%. Lembrei. No namoro, por exemplo, você tem que ter amizade com a pessoa. Uhum. Pra você ter amizade com a pessoa, você tem que pelo menos conversar com a pessoa. Quando a gente fala que a gente é a noiva de Cristo, então a gente tem que ter um relacionamento porque a gente é noiva de Cristo. Como é que a noiva vai entrar no dia do seu casamento sem conhecer o seu noivo? Não adianta você chegar e falar assim, mas eu vou então falar com quem conhece o noivo. Não, você não vai conhecer a fundo. Se você quer ter um relacionamento, se você quer realmente viver 100% para aquilo, 100% por o evangelho, você tem que conhecer o evangelho. E para você conhecer o evangelho, conheça o Criador, Deus. Então, assim, TikTok é legal, YouTube é legal, tem conteúdo bom? Tem. Mas não é tempo com Deus. Uhum. Eu também tava nisso daí. Eu falei assim, mas eu assisto vídeo. Eu quase ia falar o nome do pastor. Eu assisto o vídeo do fulano, entendeu? Uhum. Pô, o cara é bom. O cara é... Pode falar, será? Sei. Pode, acho que não tem problema. Cara, pastor Luciano Subirá. Tô lendo um livro dele, inclusive. Brabo. Ele é. Em qualquer área. Tipo assim, eu tô lendo sobre jejum. Queria saber mais sobre jejum. E descobri que eu fazia tudo errado. Lendo um livro dele. Agora eu sei sobre jejum. Não, eu sei o que o pastor Luciano Subirá sabe do jejum. Você não tem a sua experiência. Exatamente. Sobre o Se eu não jejuar, eu nunca vou saber o que é um jejum. Porque é uma coisa você ler o cara falando que ficou com fome, que passou por tal coisa. Outra coisa é você ser a pessoa que passou por aquilo. E eu comecei a estudar bastante da Bíblia, porque eu queria conhecer mais a fundo sobre Jesus. Até porque no evangelismo, por exemplo, como é que eu vou falar de alguém que eu não conheço? Tipo assim, você não conhece Jesus, então eu vou te apresentar. Primeiro eu preciso conhecer quem é Jesus para você ter esse carinho, esse amor para querer conhecer ele também. Uhum. Só que você tem que fazer sua parte de ir lá e ficar no secreto, falar com Deus, orar e estudar mais a Bíblia. E aí, falando das 2h40, eu também tinha esse mesmo pensamento. Visão diferente aqui, porque você falou de cuidar de casa, trabalhar e tal. Eu não sou casado, mas eu acordava, eu ia trabalhar, ficava o dia inteiro trabalhando, voltava, ficava no computador, assistia um vídeo, tomava aquele banho de 40 minutos só pra gastar energia lá de casa. E ia dormir. Eu comecei a reparar, falei assim, nossa, eu tô ficando preguiçoso. Uma coisa que me pegou bastante, eu li num livro, não vou lembrar o autor. Ele falou assim, imagina se Jesus tivesse preguiça, a mesma preguiça que você tem, mas lá na cruz. Tipo assim, eu falei, é verdade, né? É isso. Jesus tivesse a mesma preguiça que eu tô tendo pra sentar e estudar sobre ele, estudar sobre a palavra. Tipo assim, não, eu não vou nem subir, entendeu? E aí eu comecei a me policiar nisso daí. Eu sou mais noturno, tipo assim, da 3 horas da manhã eu tô lá ainda, acordadão, e eu consigo trabalhar normal. Não vai fazer isso, é de pessoa pra pessoa. Cara, eu com a sua idade,
Eu também. Hoje já não. É de já pessoa não é pra tão pessoa. assim. Mas eu queria falar. Sempre tem um momento que dá pra você fazer esse momento com Deus. Eu fazia de manhã, quando eu ia pra escola. Saí da escola, graças a Deus. Acabou. Eu fazia de manhã antes de ir pra escola. Hoje eu vejo que o meu rendimento com Cristo, porque não adianta também se acordar aparecendo um zumbi e querer ler a Bíblia. Você vai ler aquela oração, Deus abençoe meus inimigos. Amém. Não. Pra mim funciona à noite. Porque ninguém vai me ligar, ninguém vai mandar mensagem, ninguém vai querer conversar à noite. Pô, de madrugada a galera tá dormindo. Então eu uso esse tempo pra estudar. Ah, mas você vai estudar só de noite e o resto do dia? Cara, Jesus tá no nosso dia. Você abençoa o seu dia e vive com ele. Você não deixa de ser cristão. Mas separar um momento só para aquilo é primordial. Então, para mim, madrugada, perfeito para estudar, para orar. O que eu deixo pra galera? Ache o seu tempo com Deus. Porque cada que hora você vai dar do seu dízimo? Porque isso vai muito, tipo, do temperamento de cada um, da personalidade, da rotina diária. Pra mim, eu trabalho até 11 horas. Então, eu chego em casa, eu só consigo desligar pra ir dormir. Começando a fazer o devocional. 1h da manhã. Mas aí entrou o negócio da rotina que eu mudei. E por incrível que pareça, a hora que eu pensei nas 2h40, eu falei, 2h40 lendo, acho que eu não dou conta, hein? Só que eu tô lendo 3 coisas ao mesmo tempo. Até falei, vou testar, se eu achar que tá embaralhando muito a minha cabeça, eu paro. Eu tô lendo 2 livros ao mesmo tempo, um cristão e um não. Vou tentar ler sempre alguma coisa relacionada a desenvolvimento pessoal, né? E eu leio a Bíblia. Então eu começo sempre pela Bíblia, pensando em primícias. Eu tô meio bitolado com o negócio de primícia, assim, até trazer o apóstolo, ser o primeiro convidado, é uma forma de primiciar. Então, tipo, o primeiro momento ali, oração e Bíblia. Depois o livro cristão, depois o livro... E, cara, eu falei, eu vou ler 1 hora e vou orar 20 minutos. Então, eu comecei, o primeiro dia que eu fiz, orei 20 minutos. Também, você que não consegue orar, que às vezes a gente começa a orar não queira ser um santarrão. Tipo, eu sou a 4ª pessoa da Trindade. Às vezes você acha que é impossível orar 20 minutos, meia hora, 1 hora. Não, e é assim, é que nem academia. Você não vai na academia puxar 100 quilos no começo. Eu quero orar 1 hora, mas você nunca orou. Tipo assim, não, 5 minutos tá bom. Você vai entender que realmente é uma conversa. E cada dia você vai começar a orar mais, é natural. Então eu orei 20 minutos, li 20 minutos da Bíblia, li 20 minutos de um livro, 20 minutos do outro. Falei, 1h20, já foi metade do que eu preciso. E aí com o tempo você vai se interessando mais pelo conteúdo que você tá lendo. Então hoje, hoje mesmo eu li 40 minutos da Bíblia, que eu tô lendo o 1 Samuel, e principalmente as passagens são histórias, assim, elas prendem muito mais. Na hora que você vê, foi. Então, já tô em 2 horas aí de devocional, e eu acredito que em uma semana eu já vou alcançar 2h40 e por aí vai. Então, você que tem o desejo de começar a ter esse tempo diferencial com Deus, só começa devagar, sem se cobrar muito. Tipo, tá 2h30 aqui, eu preciso dar 2h40. Não tem problema, entendeu? Eu não sou, quando eu sento com você pra conversar, eu não sou obrigado a ficar, quanto tempo a gente tem? Vamos conversar esse tempo. Uma hora vai passar, uma hora vai passar. Aqui a hora da minha janta, hein? Tem isso. E é assim, não pode ser com cobrança. Porque senão você não dá com excelência. Você vai ficar, exatamente. Você vai estar orando aqui assim, do nada você olha pro relógio, nossa, passou só 5 minutos. Aí você olha de novo, só 10 minutos. Cara, ora de forma sincera. Tem que ser sincera, tem que ser leve. Porque senão você vai ficar só naquela cobrança, você não tá glorificando a Deus. Você tá glorificando você mesmo. O Senhor é uma pessoa, né? Então, ninguém gosta de sentar numa mesa e conversar, e o cara, nossa, o maluco não para de falar, tem a hora que é. Então, deixa de lado e conversa com o pai de forma natural, se for uma conversa rápida. Às vezes você tem uma conversa mais rápida, uma conversa mais curta com qualquer outra pessoa, ou uma conversa mais longa, e é natural, entendeu? Só que converse de forma natural, seja sincero sempre diante de Deus, e isso vai agregando conhecimento para sua vida espiritual, você vai crescer com certeza. Seu tempo de oração vai aumentar naturalmente e o tempo de leitura também. Leitura também é um exercício para quem não gosta de ler. Tudo vai mudar, porque a sua visão de mundo muda. Você começa a ter mais calma para responder as coisas, mas você pensa melhor, você pensa diferente, tipo assim, o que Jesus faria, por exemplo. É uma pergunta que minha mãe sempre fazia para mim, o que Jesus faria? É a forma de você se analisar. Eu falei, mas eu não quero essa pergunta, só me responde o que eu tenho que fazer. Mas aí eu entendi, porque quando você pensa como Jesus pensaria, você toma uma atitude diferente, uma atitude bem melhor. E até ia perguntar pra você, com relação a devocional,
como que você faz esse seu devocional. Tipo assim, você falou que você lê o livro e tal. Por exemplo, eu fazia um negócio diferente. Eu estudava muito, só que eu me perdia nos estudos. Eu ia fazer o devocional, eu ficava a manhã inteira ali lendo. Eu vi que Jesus tinha um prego nas mãos. Aí eu ia estudar por que era um prego, por que na mão. Tipo assim, eu me perdia parte mais nas teórica, coisas. assim. Hoje, como que eu faço? Eu começo com oração, 20, 30 minutinhos de oração ali, depende do dia. Já deixa claro, não, eu vou fechar 20 minutos, todo dia tem que orar 20 minutos. Começo com oração, faço a leitura da Bíblia, aí eu faço o estudo daquilo que eu li, a leitura fria, vamos dizer assim. Li o texto todo, aí eu volto estudando ele mais a fundo. Depois eu faço a leitura de um livro cristão, que, né, assim, eu escolhi, por exemplo, sobre jejum, que é um estudo Esse que eu é o quero seu livro fazer. atual? É um estudo que eu queria fazer. Então, tenha conhecimento tanto da Bíblia quanto um tema ligado com aquilo lá. Não necessariamente que o meu devocional vai ser sobre jejum. Mas, acabei a leitura da Bíblia, fiz a anotação, fiz o meu estudo, vou ler alguma coisa que fale sobre o Espírito Santo, sobre a vida espiritual, sobre aquilo lá. Faço uma outra oração para finalizar ali o devocional. Cara, isso daí para mim rendeu. Perfeito. Já eu escrevo menos, assim, a não ser que eu tenha algum insight muito que eu acho que eu vá usar para passar para alguém. Eu acho legal anotar. Mas o que a gente usa muito em casa, cara, é a troca de ideia entre eu e a Adriana. Então, tipo... o cara jogou na cara que é casado, né? Assim, mas, cara, eu e Deus. Aí já fica a dica para você escolher sempre uma esposa que compartilhe da mesma fé que você, porque faz muita diferença. E além de compartilhar da fé, que tenha empenho em estudar a Bíblia também e tempo de oração. Então a gente lê geralmente separado. Aí o devocional que faz gravar na minha mente é esse momento. Eu chegar para ela, viu? Eu li lá no livro tal, isso e isso, que bateu justamente com a Bíblia, e aí o assunto vai embora. E da mesma forma ela, então ela às vezes vem com alguma informação que agrega muito pra mim, e é isso que faz assim eu conseguir gravar na memória bastante coisa, porque eu sou bem fraco assim de memória. E agora a gente tá tendo discipulado, da igreja lá em casa, o que tá fazendo eu ter que estudar mais, porque o discipulado é o esboço, o mesmo esboço que o pastor usa para pegar no culto anterior ao discipulado é o que a gente usa. Do culto. Só que eu não quero chegar lá e ler o esboço ou só assistir a live e repetir o que o pastor falou. Deixa no fone a live rolando ali. E só vai replicando. E legal, a gente teve 2 discipulados até agora e veio uma revelação totalmente diferente. Deus tem trazido outros textos e uma outra visão do que foi ministrado, né? A primeira foi da série Forjados, que o apóstolo pregou, né? E foi justamente da espada. Eu até brinquei com ele que eram 4 episódios da série e era o martelo, a bigorna e o fogo. O fogo e eu falei, só pancada essa série, né? Só a espada que era mais tranquilo, assim. Só que, tipo, veio uma visão do que tinha naquele esboço ali. Deus trouxe outros versículos que ampliou, trouxe uma exortação. Então era para ser um pouco mais leve, mas foi tipo uma cobrança, assim. E é aquilo, né? Primeiro, quando você vai ministrar, primeiro corta em você para depois cortar no próximo. E agora no outro também, né? Foi sobre plenitude. Que plenitude é estar totalmente cheio. O apóstolo usou o exemplo de um copo com a água até o topo ali, da gente buscar do Espírito e ter a plenitude do Espírito, ser cheio completamente do Espírito. Só que aí eu fui levado a ir além disso e falar do transbordar. Porque a gente está cheio é uma coisa, só que a partir do momento que a gente transborda, aí as pessoas que estão ao nosso redor vão receber do Espírito também. E eu acredito que o podcast é o que vai acontecer aqui. Isso também é um papel de evangelista, né? Porque, assim, quando você transborda, você querendo ou não, chega em outra pessoa. Você passa por outra pessoa. E o evangelista é basicamente isso. Você tá cheio e você passar do que você tá cheio para alguém que talvez esteja mais vazio. Então é você recarregar aquela pessoa com o Espírito Santo, entendeu? E aí já entra um pouco novamente. Nessas 2 horas e 40. Essas 2 horas e 40 é justamente o momento de você
se encher do Espírito para você poder transbordar, entendeu? Cara, e aproveitando, a gente tava falando lá, você falou que tá com um grupo de célula lá na sua casa, né? Um grupo de estudo ali do Evangelho. Com certeza mudou alguma coisa na sua rotina, né? Tipo assim, em tudo. Mas essa parte de você estar mais engajado, por exemplo, no seu devocional, ter esse momento, ter agora o pessoal chegando na sua casa ali para falar um pouco da Bíblia, um pouco do culto, um pouco do Evangelho. O que você acha que, tipo assim, cara, isso daqui mudou completamente por causa disso? Cara, primeiro, antes de começar o projeto do discipulado, né, nós nos reunimos lá com o pastor, cada casa que ia receber o discipulado e as pessoas que iam ministrar, e o pastor meio que liberou a gente enviou a gente, né? E, cara, a partir do momento que ele fez a oração ali, já veio sobre mim um peso de responsabilidade, né? Porque são vidas chegando ali. E a casa é sua, né? Vários. Você que tá abrindo a porta. Tá abrindo a porta e responsável por levar a palavra. A maioria que vão vir são os novos convertidos, então a primeira coisa que mudou foi isso, tipo, o peso de responsabilidade de você estudar e entregar o que o Senhor quer que seja entregue para as pessoas, a sua vida, né? É óbvio que a gente já tenta andar em retidão ao Senhor, em santidade, mas o sentimento que eu tive... Você não é a quarta pessoa da Trindade, você agora, também é. Agora eu tenho mais responsabilidade ainda de viver corretamente, né? E o estudo, né? Se está preparado, é importante da gente ter a leitura diária. É isso, a hora que você pegou o esboço, você leu ali, tem uma passagem, você já liga em outra. E aí o Espírito Santo vai falando. Então você tem que estar preparado, né? Lógico que o Espírito Santo traz revelação da palavra, mas você tem que ter aquilo ali já ardendo em você. Então a rotina mudou um pouco nisso, assim. A forma de eu fazer o devocional está sendo mais direcionado sempre. Que nem o pastor está falando, eu sei que é uma série já de pregações, eu já estou tentando ler mais ou menos algo que me leve para quando chegar o dia do discipulado eu ter mais ou menos na minha cabeça o que tem para falar. Tem que falar pra galera. Cara, acho que é isso. Já foi 1 hora quase de programa. 2 perguntas só. Rendeu bastante. Caraca, eu achei que nós tava... Você quer fazer uma última aí pra gente fechar? Cara, é que é assim... As uma minhas não tão... As minhas só tá assim, entendeu? As minhas só tem isso. Cara, então vou soltar uma pra gente fechar que vai... São 2 perguntas aqui, na verdade. Que como a gente entrou no assunto de rede social e de tempo... A gente começou falando do porquê que a gente abriu o podcast e a gente foi do porquê ter tempo com Deus. Não, a pergunta foi sobre música e internet. Porque qual que a gente ficaria sem? E aí a gente foi pra rede social e tempo com Deus. Já dica de devocional pra você. Se você não faz devocional, é importantíssimo isso. São 2 perguntas que eu vou fazer na mesma aí. O que você acha? Que a nossa geração agora, ela tá mais perdida ou mais avançada que as anteriores? E as redes sociais ajudam a aproximar ou afastam, na verdade? Tá, as duas estão bem ligadas. Por quê? A geração... Como é que é? Você não entendeu nada. Não, eu esqueci o começo. Se a geração tá mais perdida ou mais avançada que as anteriores? Essa é a palavra que eu tinha esquecido. A gente tá mais avançado, a gente tá mais perdido por estar mais avançado, vamos dizer assim. A gente tem muita coisa e por causa disso a gente se perde mais fácil. Por exemplo, a mídia digital, Instagram e tal, que também é outra pergunta ali. Ela vai ajudar muito, mas a gente não tá sabendo usar ela. Que nem você tinha falado. Pô, eu fico 1 hora. À toa, tipo... À toa. Assim, porque não que você tenha que ficar fechado na sua vida de, não vou assistir um filme, tipo, animação, carros. Ele não tá falando de Jesus em carros, então não vou assistir. Não, você pode assistir, só se policie no que você tá assistindo. Assistir 24 horas de carros, aí já é um problema. Exatamente. Não é necessariamente, nossa, tem que ter um glória a Deus no filme. Não, mas assista o filme que não contenham cenas, né, inapropriadas pro estilo de vida que você quer levar. Mas também tem esse momento com Deus. O que a galera da geração atual faz? É muito Instagram, muito TikTok, muito YouTube e pouca Bíblia. A galera acha que só de assistir o YouTube já tá recebendo. Mas, tipo assim, a Bíblia tá lá empoeirando. Tipo, abre a Bíblia, lê a Bíblia, grava um vídeo falando sobre a Bíblia, usa a internet a favor. Então, tá avançado? Tá. Tem muito conteúdo para acessar na internet, mas a gente não está sabendo usar. Por exemplo,
Vou estudar sobre 1 Samuel. Beleza. Coloca alguma coisinha no seu Instagram. Usa o avanço que você tem para poder melhorar um estilo de vida de outra pessoa, falar um pouquinho de Jesus. Então eu acho que é isso. A gente está avançado, mas está perdido. E aí sobre as redes sociais aproximarem ou afastarem, na verdade, é outra coisa também, tipo, pessoas que estão longe a gente consegue ter um contato. Só que aí as pessoas que estão perto, geralmente a gente não vai encontrar pessoalmente. É saber usar. Se você tem 24 horas no seu dia, se você gasta 23 conversando com uma galera lá do Amapá e não conversa com seu pai e sua mãe, tá errado. Aí já é um problema. Entendeu? Mas também não deixe de tentar conversar com pessoas de fora, porque isso é o evangelho. Tipo assim, tenha um tempo com o pessoal da sua casa, com os seus amigos, com os seus líderes, pastores, mas também tenha o momento, por exemplo, na rede social, que é onde você vai chegar em novas pessoas. Pô, vou postar uma foto aqui, uma foto decente. Por favor. Por favor. Vou gravar um vídeo falando aqui do como Jesus é maravilhoso na minha vida. Você vai chegar em outra pessoa. Ela, querendo ou não, vai assistir aquilo lá. Ela vai te ajudar, mas saiba usar. Acho que é isso. E é isso. Vamos ficar por aqui, então. Rendeu muito. Foram mesmo. 3 perguntas aí, 1 hora quase de programa. Já estou muito feliz. É sinal que teve um entrosamento aí entre nós dois e agora é só esperar o apóstolo, que eu acho que vai render. Vai saber Deus quanto tempo vai ser de episódio. Ô mãe, eu tô fazendo a obra. Tá? E é isso, galera. Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, seguir a gente no Instagram também, benditopodcast.ofc. Compartilha com algum amigo. Deixa uma pergunta na nossa DM que você... Deixa até um convidado que você quer. Que muito importante isso. Você que a gente não conhece todo mundo aqui de Jaú e da região, mas talvez você saiba alguém que tenha um conteúdo relevante pra gente trocar essa ideia. Legal trazer fulano. A gente vai conversar com fulano. E é isso. É isso. É isso. Mano, é isso. Muito obrigado. Vamos pra cima. Foi um prazer ter você nesse primeiro episódio aí. Agora eu vou passar lá na Faveral Temaqueri. Pegar um combinho de temaki com Hot Roll. E é isso, galera. Muito obrigado por você que ficou até aqui. Deus abençoe. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. Falou.